Muito bem, estamos de volta. Este, então, é o bloco número 1 da nossa aula. Teremos 6 blocos de 20 minutos. E agora nós vamos iniciar o estudo da gramática normativa. Esta disciplina, como você pôde notar nas explicações anteriores, ela irá se repetir em 4 situações. Temos gramática 1, gramática 2, gramática 3 e gramática 4. São 12 aulas para vencermos aí a gramática normativa e eu irei ministrar todos os temas que competem à disciplina. Hoje nós vamos tratar de ortografia e o acordo ortográfico, né? É claro que a ortografia, por dizer respeito, né, ao modo correto de escrever as palavras, demanda tudo aquilo que eu incentivei, né, nas nossas explicações iniciais: a consulta ao dicionário, a leitura com direcionalidade, né, você prestando atenção à maneira correta de se escrever uma palavra, não é mesmo? Mas o fundamental é que numa aula como esta, você se aproxime, né, da grafia correta, sobretudo das palavras que apresentam aí pegadinhas, não é? Ou porque são compostas de dígrafos mais difíceis de serem lembrados, ou porque não transitam cotidianamente na nossa vida. E aí, uma vez aparecendo, vem a dúvida: como se escreve essa palavra? Então, assim, este é o momento de resgate, né, da arte de escrever com correção. Não é? E eu vou, obviamente, recomendar nos instantes iniciais algumas práticas que poderão levá-los aí a esse conhecimento com mais autoridade da matéria ortografia. Então, vamos lá, vamos conhecer os nossos slides. O que temos aqui? A gramática normativa, aula 1/4, porque nós teremos, né, 4 encontros, vou colocar aqui a imagem, ó, 4 encontros nesta matéria gramática 1, tudo bem? Então, serão 4 aulas por mim ministradas. Ótimo, vamos adiante. Tema: ortografia e o acordo, o chamado acordo ortográfico. Bem, aí uma pergunta: o que devo fazer para memorizar a grafia correta das palavras? Vamos à minha resposta, que não é simples. Número 1, não é? Há mais de uma recomendação. Adote o hábito de ler semanalmente jornais, revistas e livros. É fundamental que você, como um pós-graduando, né, de comunicação jurídica, e, portanto, um aluno que deve estar mais próximo das letras, né, e dos textos, é fundamental, para não dizer mínimo, que você procure ampliar a sua leitura. Então, agora é hora de nós retomarmos aqueles hábitos clássicos de aprimoramento do conhecimento via revistas, via jornais, via literatura, via poesia. É fundamental que você se aproxime do bom texto, para que você seja capaz de imitar aquelas construções frásticas que vão lhe causar sensações positivas. Nós escrevemos bem, em primeiro lugar, convivendo com bons textos e, em segundo lugar, imitando aqueles que assim escrevem. Então, vamos aí ler semanalmente jornais, revistas, já pegue aquele livro, né, que você estava com vontade de adquirir, já resgate aquela literatura, né, que você sempre quis resgatar, né, clássica ou não. É fundamental que agora a gente leia em abundância, tá bom? Muito bem. Assim nós conseguiremos o quê? Voltei o slide. Nós vamos conseguir memorizar a grafia correta das palavras, né? Por quê memorizar? Porque lá, nesses textos, nós vamos encontrar a boa grafia, a chamada ortografia, porque, afinal de contas, como você verá nos slides seguintes, ortografia é a arte de escrever corretamente, né? Então, nós vamos encontrar a boa grafia
quando não, né, a grafia adequada nesses textos com os quais nós passaremos a conviver, tá bom? Vamos adiante. 2. Anote as palavras de grafia complexa e procure estudá-las. A grafia e o significado. Faça o seu pequeno dicionário. Nós já sabíamos, meus queridos, que isso daqui é um exercício que vai decidir. Ele é um modo, digamos, primitivo, né, de aprendizagem, mas é infalível. Eu digo primitivo até olhando os tempos idos, né? Na minha infância, meus pais diziam isso e eu passei a adotar essa prática e não me arrependo dela. Ela foi decisiva em alguns momentos de minha vida, quando tive que apresentar um bom texto em certames dos quais participei. E graças a Deus e a essa boa técnica foram exitosos. Então, vamos fazer o nosso pequeno dicionário. Vamos buscar as palavras de grafia complexa. Vamos reproduzi-las num caderninho e vamos estudá-las para que, no momento da produção do texto, o seu cérebro, né, permita a escolha lexical. O que é a escolha lexical? Naquele momento da inserção do vocábulo, o seu cérebro irá apresentar, né, um estoque de palavras que você angariou e você fará a escolha daquela mais adequada, tá bem? Então é assim que se escreve bem. É claro, um processo muito veloz, né? Tudo isso é muito veloz, mas é fundamental que a gente construa tijolinho por tijolinho esse estoque vocabular ideal, tá bom? Então, voltando, temos que anotar as palavras, né? Voltei, ó. Temos que adotar o hábito de ler com maior frequência. Muito bem. E 3, adote o hábito de consultar o VoLP, sobre o qual eu já falei nos minutos iniciais, no bloco introdutório. Podemos até baixar o aplicativo, a consulta ela é gratuita, né? Então, o que acontece? Você, consultando o VoLP mais de uma vez, aquela grafia complexa passará a ser familiar. É assim que nós vamos aprender a escrever bem. Tendo dúvida, como dizem os chineses, né? A dúvida é a antessala do conhecimento. A dúvida é a antessala do conhecimento. Então, você tem que ter dúvida em português, né? Você já deve ter assistido às minhas palestras. Eu sempre digo, aprende o idioma quem tem curiosidade e obstinação. Então, é o curioso que vai aprender o português, que vai aprender o inglês, o espanhol, o italiano. É o curioso. Então, tudo você vibra, tudo você acha o máximo. Você não pode ser seletivo. Isso aí eu não uso, isso eu não vou aplicar. Putz, aí dá tudo errado na aprendizagem do idioma. Mas se você é curioso, obstinado, né, e segue essa técnica, né, em alguns momentos ela remonta ao primitivo, né, como fazer um caderninho. De repente você pode fazer no seu computador e tal. Você vai ver que vai dar certo. Deu certo para mim, né? Deu certo para muitos alunos, vai dar para você também. Então, temos que consultar o VoLP. Lá nós vamos ter a grafia correta e oficial das palavras, né? A palavra, estando no VoLP, ela desfruta do endosso lexicográfico. O que é isso? Lexicografia tem a ver com a dicionarização. Então, ela desfruta desse timbre, né, de existência legítima, né, no repertório de uma língua, repertório vocabular de uma língua, né, esse timbre de legitimidade. Então, por isso que a gente tem que consultar o VoLP, sem contar o fato de que ali vai estar a grafia correta, vai estar um plural que você tem que conhecer, uma pronúncia limítrofe que também o VoLP apresenta. Então, ele é muito rico, né? Embora não traga o plano semântico como os dicionários, ele é muito rico, né? Ele traz as palavras todas, você consulta e vai se dar muito bem. O que mais? Vamos adiante. E mais, olha lá embaixo. Temos, consulte regularmente o dicionário Aurélio Wise e resolva vários problemas ao mesmo tempo, tais como... Aqui eu mostro para que serve o dicionário, né? O dicionário ele serve para ampliar a sinonímia, palavras como idiosincrasia, tertúlia, quintessência, estroina, obnubilar, etc. Professor Sabag, nunca ouvi essas palavras, que coisa doida. Vou até deixar aqui, você vai ouvindo a minha voz, né? Pode me olhar do lado aí. Que palavras diferentes são essas? O que é isso? Nossa, me diga o significado delas. Não direi não, porque boa parte delas estará no nosso para casa, no nosso dever de casa.
você buscando no dicionário, após a minha aula de hoje, em cada aula terá essa tarefa, o significado dessas palavras. O que eu lhes mostrei aqui é o seguinte, ó, que o dicionário é importante para aprimorar a nossa sinonímia. O que vem a ser idiosincrasia? O que vem a ser tertúlia? Quintessência, estróina, obnubilar. Então, a cada aula você vai ser provocada para ampliar o seu estoque vocabulário. Mas o que mais nós encontramos no dicionário, né? Encontramos o gênero dos substantivos. Então, no dicionário, você vai saber que dó, no sentido de pena, né, de piedade, de comiseração, é um substantivo masculino. Por isso que nós falamos o dó, né? Eu estou com um dó de você. Não pode falar a dó, uma dó, né? Não pode. Aliás, tem até aquela frase, né, na boca do povo, né, que, em tom exclamativo, que se diz "ô dó". Quer dizer, está certinho gramaticalmente, né? O que não se pode é falar, ó, estou com muita dó de você. Que é isso, muita dó? Eu até brinco em sala de aula dizendo, né, que se alguém nos disser, né, eu estou com muita dó de você, o que que nós vamos dizer, depois de termos aprendido que o substantivo é masculino? Se ela nos disser, ou ele, né, eu estou com muita dó de você, nós vamos dizer, olha, eu bem mais de você, obviamente, bem mais. Né? Então, aqui é uma graça para vocês, então, memorizarem que dó é um substantivo masculino. Vamos aprender onde? No dicionário. O que mais? Há agravante, há atenuante. Não podemos falar, né, que no processo tem um agravante. De vez em quando a gente ouve por aí advogados assim falando, pega super mal, né? Há libido, né, um substantivo feminino, que é o apetite sexual. Há sanguessuga, né, um substantivo feminino, que pega muita gente. Há sanguessuga. Então você vai falar que Maria é uma sanguessuga. Até aqui todo mundo acertaria, né? Porque o sujeito eu coloquei um substantivo feminino. Agora, e se eu começar a frase com João? Aí só os melhores do Brasil sobreviveriam. João é uma sanguessuga. Você não pode falar que ele é um sanguessuga. Veja como a nossa língua é capciosa, né? Ela é insidiosa. É aquela língua que prega peças, não é? Aliás, no prefácio do meu livro, no Manual de Português Jurídico, quem assim escreveu, muito honrosamente para mim, é a querida e saudosa professora Ada Pellegrini Grinover, né? Uma processualista de nome Ada, que infelizmente não está mais conosco, mas com quem tive o privilégio, né, de conviver na minha pós-graduação em tributário. Ela sempre ministrou aulas, né, de direito processual tributário, e também tive o privilégio, há muitos anos, né, de ser dela um aluno na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da Universidade de São Paulo, onde tive também o privilégio, né, de me formar como advogado. Então, isso em 96, né? Me formei em 1996, já tenho aí, portanto, mais de 2 décadas, né, de graduação. Então, a professora Ada Pellegrini dizia, a língua portuguesa é insidiosa, e assim escreveu lá no nosso manual. É verdade, ela prega peças. Então, veja, uma frase como essa em concurso pega muita gente, né? Porque a pessoa vai achar que João é um sanguessuga, nota 0. João é uma sanguessuga. Então, tudo isso o dicionário nos explica, né? O que mais? Descubra no dicionário a pluralização dos substantivos compostos, né? Por exemplo, o mau caráter, veja que plural difícil também para poucos no Brasil, né? Se ele é um mau caráter, né? Deixa eu tirar aqui, vai ficar, isso, aqui tá bom. João e Maria são maus caracteres, né? João é mau caráter, João e Maria são maus caracteres. Muito bem, pouca gente sabe. Você não pode falar maus caráteres. Que isso, maus caráteres? Já caiu em vários concursos, prova do TJ de São Paulo, delegado de polícia de Rondônia, pediu plural de mau caráter. Meu aluno sabe, porque eu falo isso sempre como algo curioso, até para causar um baque em sala de aula, né? Os alunos ficam chocados. Como assim, professor Sabarga, não seriam maus caráteres? Não, nota 0, né? Eu até brinco dizendo que se você botar numa prova maus caráteres, a banca vai escrever kkk. O que é o kkk? Você tirou 0, é o kkk do WhatsApp. Né? Maus caracteres,
Veja que interessante, né, numa aula de ortografia, em nível de especialização, você saber isso para sempre, vai poder aí memorizar isso. Né? Que mais? O João de Barro, um substantivo composto com a presença de preposição, só o primeiro elemento vai para o plural. Então, os Joões de Barro. E, finalmente, o que temos depois? Número 4, aprenda a evitar no dicionário a cacoepia. Fale bem, subsídio, né, com S sibilante, não é subsídio, não é mesmo? Inexorável, não é inexorável. Professor Sabag, essas duas palavras eu toda a vida falei mal. É verdade, não é só você, não. Não, o Brasil em peso. E, lamentavelmente, na comunidade jurídica, né, que nós teríamos que ser os nota 10, né, em português, e infelizmente não somos, né? Então a gente ouve muitos advogados, juízes, promotores, delegados, procuradores, pessoas escolarizadas falando subsídio. Não pode. É subsídio. Subsídio. O S é sibilante, está no Volpe, está em qualquer dicionário. Inexorável não é inexorável. Também poucos sabem. Você está aprendendo comigo nesta aula de ortografia. E você está vendo que tudo isso eu tirei de onde? Eu tirei do dicionário. Estamos falando de dicionário. Então, numa aula de ortografia, é óbvio que eu tenho que começar mostrando a importância do dicionário. E você que achava que no dicionário era só para buscar sentido das palavras, o plano semântico, já caiu do cavalo. Já está vendo que há várias descobertas importantes para o curioso obstinado que cultiva o hábito de ir ao dicionário todo dia, a todo momento que tiver dúvidas, tá bem? Então, veja, estamos no número 4, quer recapitular? Olha lá, aprimoramento da sinonímia, descoberta do gênero dos substantivos, descoberta da pluralização, principalmente a pluralização capciosa de certos substantivos, evitando a cacoepia, que é o som equivocado, né? E além de outros aspectos que eu me furto de revelar aqui, como o plano semântico. Eu vou ao dicionário para conhecer a significação das coisas, dos objetos, né, das palavras e, consequentemente, colorir o meu texto, né, e passar a conhecer mais a realidade, porque o mundo se faz por palavras. Eu estou aqui no meu escritório, né, gravando para vocês, no meu home studio, né, esta é minha sala, ou quando vocês quiserem vir ao meu escritório aqui em São Paulo, no bairro da Barra Funda, vai ser um prazer recebê-los, vamos tomar um café aqui, e eu sempre digo, eu estou aqui com uma mesa, com livros, você está vendo aqui uma parte dos meus livros, né? Eu estou aqui com a garrafinha d'água, estou aqui com o celular, uma garrafa de café. Então, o que acontece? Nesta sala aqui, eu teria o quê? 50 possibilidades vocabulares para descrever o ambiente no qual eu me encontro, para não falar mais palavras. Então, o mundo se faz pelo conhecimento vocabular. Então, quanto maior for o seu estoque de palavras, maior vai ser o seu mundo. Por isso que nós devemos aí ter o hábito de consultar o dicionário. Entendendo a ortografia, vamos adiante, para refletir. Será que o tempo provoca uma mutação no ato de escrever? Será que as pessoas, né, há 100 anos, há 200, há 500 anos, não escreviam do mesmo jeito há séculos? Né? Será que escreviam como se escreve hoje? Você vai ver que a língua é viva, e isso não é verdade. Mas vamos conhecer um exemplo eloquente disso que eu estou dizendo. Olha lá, no século XVI. Veja o texto. Peço desculpas porque por um pouquinho não coube bem ali não couberam as duas colunas, mas vai ser possível nós compreendermos. Abrindo aspas do lado esquerdo, século XVI. A linguagem e figura do entendimento. Os bons falam virtudes e os maliciosos maldades. Saber falar os que entendem as coisas, porque das coisas nascem as palavras e não das palavras as coisas, né? Fernão de Oliveira, autor da primeira gramática da língua portuguesa, publicada em 1500 e alguma coisa, que está aí. Agora veja, se eu pegar esse texto e trouxer aqui para o século XXI, né? Vou abrir aqui a imagem, o que nós vamos ter? Olha lá.
A linguagem é figura do entendimento. Os bons falam verdades e os maliciosos maldades. Sabem falar os que entendem as coisas, porque das coisas nascem as palavras e não das palavras as coisas. Então, um texto muito atual que foi lapidado aí no século XVI e essa transformação na linguagem hoje utilizada, ela é lúcida o suficiente para mostrar que as palavras elas têm vida e elas vão se modificando e nós precisamos nos habituar a essa dinâmica, porque algumas caem em desuso e são relegadas ao degredo, ao ostracismo, são chamados arcaísmos, e outras permanecem e outras são inseridas, são introduzidas no nosso sistema linguístico, né? Como o deletar, não é? E tantas outras palavras consideradas neológicas. Por isso que essa dinâmica tem que ser conhecida numa aula como hoje estamos tendo. Bem, eu já estou olhando aqui para o relógio e nós vamos cumprir rigorosamente o nosso horário. Este bloco serviu, então, para mostrar a importância do dicionário e mostrar a dinâmica, né, da construção das palavras durante o tempo, né? E daqui a pouquinho nós retornaremos para prosseguir aí com a nossa aula, tá bem? Vamos fazer uma pausa, tomar um cafezinho, voltaremos em instantes. Até já já.